É verdade que o direito trabalhista, ele é, vamos dizer assim, mais voltado para ajudar o trabalhador? Isso é um mito ou uma verdade? Na realidade, dentro dos princípios do direito do trabalho, né, ele busca, acima de tudo, a verdade real, né, que é diferente da verdade documental. Né? O trabalhador é sempre a parte hipossuficiente, a parte mais fraca. Tá? E diante disso, dentro dos princípios gerais de direito ligados ao direito do trabalho, ele procura equilibrar a balança. Não quer dizer que é proteger. Tá? É dar oportunidades e dar suporte para que aquele trabalhador faça as provas dele. Não quer dizer que protege mais. Né? E eu falo isso como advogado que advoga para a empresa. Tá? Porque muitas vezes aquele trabalhador não tem conhecimento para produção ou até mesmo condições para ter uma visão diferenciada das provas necessárias para todo aquilo no litígio. Por isso que o princípio da verdade real é muito disso, porque às vezes você percebe, e aí é algo que eu sempre bato para as empresas que eu presto assessoria, né, de manter toda a sua documentação, todos os seus registros da melhor forma possível organizada. Né? Ter documentos, testemunhas, registros infalíveis. Por quê? Quando há uma dúvida, né, dentro do direito penal, existe o princípio indúbio pro réu, dentro do direito do trabalho, indúbio pro operar. Ou seja, na dúvida, se decide em favor do trabalhador, uma vez que ele é a parte hipossuficiente. Então, não quer dizer que protege muito. Né? Então, versa que ele é a parte mais fraca. Se há dúvida, então há grandes indícios de que talvez o trabalhador tenha muito mais chance. Porque aqui no Brasil, né, até como você falou, né, difícil empreender, e aí sempre coloca, né, que também é um mito ou verdade, né? Uhum. Sempre coloca que um CLT é muito caro para a empresa. E tem até a questão de terceirizar, transformar a pessoa em PJ. Mas aí, eu estava vendo até um vídeo ontem de um advogado, que aí ele fala, tipo assim, o quanto que aquela pessoa, né, no PJ, se ela não pagar um INSS dela particular, né, ela não vai ter 13º, ela não vai ter férias. Então, essa coisa, porque a gente, principalmente no Instagram, isso acontece em todas as áreas, né? Mas agora eu vejo que no Instagram tem um monte de advogados explicando lá, né? Uhum. E um deles está, né? E também muita gente, né? Às vezes nem só advogado, pessoas falando, olha, veja, eu paguei R$ 1.800 por trabalhador, mas ele para a empresa fica em 3.300, porque tem 13º, porque tem INSS, porque tem férias. Uhum. E aí coloca que este valor vai tudo para a tributação, e não vai para o trabalhador. Uhum. Então, conta isso para a gente. Damares, esse assunto é um assunto para outro programa aqui, porque é muito complexo. Mas sendo bem claro e objetivo com relação a esse tipo de situação, principalmente em razão da pejotização que veio aí com a reforma de 2017, flexibilizando diversos direitos e garantias, autorizando aí a terceirização de mão de obra para todo tipo de atividade, porque até 2017, nos termos da súmula 233 do TST, só era permitida a terceirização de mão de obra da atividade meio. Eu não poderia terceirizar da atividade fim, ou seja, eu só poderia terceirizar vigilante, auxiliares de limpeza, transporte, segurança. Eu jamais poderia, por exemplo, no supermercado, vou terceirizar o atendente, o caixa, o açougueiro, né, ou numa lanchonete, o chapeiro, não poderia. Né? Com a reforma de 2017, houve essa flexibilização. E quando houve essa flexibilização, o que nós temos aí de realidade no panorama jurídico brasileiro, né, é que houve uma avalanche de empresas que resolveram terceirizar. E houve uma avalanche de trabalhadores que preferiam terceirizar. Só que uma coisa é você terceirizar e você não mudar a sua visão e seu posicionamento e seu olhar para aquele tipo de relação. Por quê?
Quando você fala-se de terceirização de mão de obra, você sai de um contrato estritamente no âmbito trabalhista, que é relação de emprego, onde há subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física, você parte para um contrato empresarial, onde o empresário, por mais que seja um microempreendedor, tá? Ele tem total liberdade de ir e vir, fazer o que ele quer, ele tem autonomia. O problema da terceirização hoje, que é um impasse, que já teve uma decisão do STF, polêmica, reconhecendo a licitude da terceirização, que novamente está sendo julgado pelo STF, para reconhecer a fraude na terceirização, porque até então a súmula 725, se não me falo, cabeça não me recordo agora, muita informação, reconheceu que a terceirização de mão de obra é lícita, ponto. Né? Agora se está se discutindo o reconhecimento da terceirização lícita, quando se usa a pejotização para mascarar uma relação de emprego. Então, quando se fala de terceirização, o empresário ele pode terceirizar? Sim, só que ele tem que mudar a sua visão de contrato. Ele está deixando de ter um empregado que tem que cumprir horário de segunda a sexta, né? Tem que cumprir metas, tem que cumprir. E ele está contratando um empresário que vai cumprir aquela função dentro da sua liberdade empresarial, né? Lembrando lá o conceito de empresário, né? Tá lá no Código Civil, lá na parte de direito empresarial, se não me falha a memória, artigo 966, empresário é aquela pessoa que explora economicamente uma atividade visando o lucro. Né? Então, o empresário ele explora economicamente uma atividade visando o lucro e assume o risco por ela. Lá não fala que é subordinado, tá? Lá não fala que tem que cumprir horário. Então, ele assume o risco por ela. Então, automaticamente, se ele ganha X, Y, Z. Então, dentro das relações empresariais, o que deve versar é a livre negociação entre os empresários. Você tem uma empresa que está negociando com outra empresa. Tá? E quais são as obrigações contratuais? Por isso que eu falo, tem que mudar um pouco a visão. Tá? Eu vou terceirizar todas as minhas atendentes. Tá, tudo bem, mas você tem que ter consciência que você não pode exigir horário de entrada ou saída, não pode exigir 40 horas semanais, você não pode exigir de meta, você contratou para fazer aquele serviço, ela terminou de fazer o serviço, ela pode ir embora. Tá? Você estabeleceu uma tarefa, ela fez a tarefa, ela vai embora. Então, é isso que muitos empresários se esquecem, tá? E muitos trabalhadores esquecem. Aí falando no ponto de vista de custo, tá? Sim. O que acontece, tá? E aí pensando também no trabalhador, né? Você imagina um trabalhador que ganha R$2.000 por mês, salário fixo, R$2.000 por mês. De repente chega o patrão para ele e fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu gosto muito de você, só que eu vou fazer o seguinte, vou mudar a forma de trabalho, vai ser terceirizado. A partir de agora eu vou te pagar R$3.000. Só que você vai ter que abrir um MEI e emitir nota fiscal todo mês. O trabalhador, ele não tem conhecimento. Pô, de 2.000 para 3, ótimo. Mas para a empresa também vai ser ótimo. Por quê? Hoje um trabalhador que ganha R$2.000 por mês, quanto que a empresa gasta? Tá? Em termos de encargos trabalhistas. Tá? Ela gasta aí 22% de INSS, tá? Mais 8% aí de fundo de garantia, mais ou menos, dependendo das alíquotas, tem variação dali para cá. Ou seja, R$2.000 de cara tem um custo fixo, tá? De 30% a mais. Então, R$2.000, na verdade, vai custar 2.600, tá? 2.666, né? 2.600, tá? Reais, tá? Ou seja, isso é custo fixo, fora o quê? Isso mensal. Fora se você pegar 13º e férias, tá? Você vai ter que diluir. Ou seja, você pega mais 2.000 e dilui, tá? Aí, ao longo dos meses. Então, ele vai custar R$3.000. Então, quando você propõe, quando a empresa terceiriza, ele vai continuar custando os R$3.000. Só que ele não vai pagar nenhum encargo a mais, tá? Esse encargo é transferido para o trabalhador, que, na verdade, vira empresário. Tá? E esse trabalhador
não coloca na ponta do lápis que ele vai estar deixando de receber 13º, férias, não tem férias. Ele até pode ter previsão contratual de recesso, recesso remunerado ou recesso não remunerado. A maior parte das empresas coloca contrato de recesso não remunerado. Se não trabalha, não recebe. E ele esquece disso. E detalhe, e aí tem uma armadilha. Por quê? Ele deixa de recolher de INSS em cima do seu salário e ele vai lá no MEI recolhendo 5% do salário mínimo. Ou seja, muitas vezes ele vai se aposentar com 2, 3 mil reais, quando ele vira MEI, ele vai se aposentar com salário mínimo. Porque ele não tem o cuidado de quando ele vira MEI ou vira empresário individual, recolher INSS proporcional dentro do seu prolabore, para poder se aposentar com uma aposentadoria digna. Vocês imaginam isso daqui, 2017, 2027, 2037, 35, esses MEIs que foram terceirizados, né, todos recebendo um salário mínimo. Nós vamos ter um problema um problema social extremamente grande. Por quê? De repente, o MEI que ganhava 10 mil reais por mês, recolhia 5% do salário mínimo de INSS, vai se aposentar com R$ 1.612. E aí? E esse trabalhador não tem essa visão, não tem essa orientação. Tá? Então, veja, por isso que eu falo, é um assunto para dar com boi. Né? Não, mas então, muito importante. Para dar com já boi. está convidado, viu, Thiago? Posso vir trabalhar para orientar, para trazer uma orientação tanto para os empresários, para terceirizar de uma forma correta, de uma forma lícita, quais são os cuidados a serem trazidos aí dentro dessa terceirização. Tanto se ele quer terceirizar toda a mão de obra ali, o que ele pode, o que ele não pode fazer, para não dar reflexo aí negativo e financeiro no futuro de uma eventual ação trabalhista, e para o trabalhador que tem essa proposta. Eu posso trazer dicas nesse sentido, mais a título de orientação. Né? Cuidados que devem ser tomados, né? Na terceirização de mão de obra. Mas a terceirização de mão de obra é algo real hoje no Brasil. É uma tendência mundial. Nós temos países como Estados Unidos, Portugal, né? Portugal, que a terceirização funciona, mas desde que seja feita corretamente. Né? Então, veja, eu posso ser terceirizado? Sim. Né? Então, mas eu não tenho horário para entrar, não tenho horário para entrar. Mas como que eu sou dona de salão, vou terceirizar minhas funcionárias? Sim, você pode terceirizar. Tá? Você pode criar MEI. Só que quem cuida da agenda é a própria profissional. Os clientes são deles. Você vai pagar a comissão? Sim. Ela pode faltar, ela pode viajar, ela pode fazer o que ela quiser. Mas e as minhas clientes? Sim, as suas clientes você coloca para outro profissional. Ou você atende. Né? Ou um dono de uma loja. Eu vou ficar sem vendedor se ela faltar. Sim, você é empresário, você vai lá e atende. Então, se ele... É a realidade empresarial, não tem essa flexibilidade. Agora, se tem metas de atendimento e tem multa pelo descumprimento e tem prazos para descumprimento, você pode executar o contrato de prestação de serviço. Olha, você tinha que, por exemplo, fazer 20 atendimentos por dia, você só fez 10 e foi embora antes. Tá? Embora antes, eu não vou te pagar proporcional aos atendimentos. Tem essa multa porque de forma reiterada você vem descumprindo esse contrato de prestação de serviço. Você tinha que dar manutenção. Aí detalhe, tem outro cuidado. Tem muita gente terceirizando na área de mão de obra na área de veículos, por exemplo. Tá? Veículos, manutenção de prédio e tal. Você que é MEI, que foi terceirizado para fazer, você é empresário. Você também é responsável por eventual responsabilidade civil por danos causados no cliente, no prédio e assim sucessivamente. Não a empresa. Não só a empresa. Todos naquela cadeia são responsáveis. E aí a gente puxa, aí saindo da esfera trabalhista, empresarial, a relação trabalhar, a gente tem que pensar lá no consumidor. Né? No consumidor que tem direito à garantia. Né? A gente tem que pensar lá no... Porque quando se fala do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que ter em mente lá o artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é todo aquele que adquire produtos ou serviços como consumidor final, né? Ou seja, no final daquela relação. E fornecedor é extremamente aberto o conceito de fornecedor. Todo mundo que está ali naquela cadeia de consumo, né, é consumidor. Ou seja, toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional e estrangeira que vende, comercializa, transforma, fabrica, entrega. Ou seja, se você compra um produto lá da Shein, tá? Por mais que seja internacional, se der defeito, a Shein vai ser responsável. Então veja, por que eu estou falando isso? Numa relação empresarial de dois empresários, né, que foi uma terceirização de mão de obra que da atividade meio ou atividade fim, que era um funcionário,
aquele empresário que comete uma falha também pode ser responsabilizado nos termos do Código de Defesa do Consumidor, porque ele é empresário. Por quê? Lembrando lá o conceito que eu falei, né, do 966, empresário é toda pessoa física que explora economicamente uma atividade visando o lucro, assumindo o risco por ela. Então, ele assume o risco. Se ele cometer qualquer falha, automaticamente o consumidor pode entrar com uma ação contra ela, ou o cliente pode entrar com uma ação contra ela e contra o dono da empresa, porque ele foi responsável por não fazer a manutenção corretamente. E muitas vezes, aquele trabalhador que estava acostumado no seu dia a dia fazer o seu trabalho, que toda a responsabilidade é do dono da empresa, ele é colocado nessa linha de responsabilidade e não sabe. E pode. Tem empresas que colocam. Tem seguradoras que colocam. Tá? Colocam. E aí é um cuidado muito grande que, por falta de conhecimento... É importante, principalmente a pessoa que vai, né, que sai do CLT e que vai para o PJ, entender tudo isso, né? Sim. Que de imediato, porque aí, como você falou, de imediato... Ele pensa no dinheiro. Eu vou ganhar de 2 a 3 mil, mas aí eu não penso, tipo, no meu INSS, eu não penso no meu fundo de garantia, eu não penso... Nas férias. Nas férias, eu não penso no 13º. No recolhimento de INSS tem muito MEI que não recolhe INSS. E detalhe, se você para de recolher INSS, você deixa de ser segurado. Independente se você é autônomo ou trabalhador. Período de 2 anos consecutivos sem recolhimento consecutivo, sem você justificar o seu desemprego, ausência de recolhimento, você perde a figura de segurado.